Raquel Glória, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma live aqui do meu Instagram, Raquel Glória 89. Hoje vou receber uma pessoa muito especial, que é a Karine Dias, é uma das representantes da ocupação, tá? Então, se você está chegando aí para assistir a live através do meu IGTV, já pode ir clicando aí no coraçãozinho, por favor, para ajudar na divulgação. Já pode também deixando o celular quietinho aí, enquanto você vai lavar uma loucinha, enquanto vai passar uma roupa, porque hoje a live vai ser muito bacana, vai ser muito importante. Oi para todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Por favor, cliquem aqui no coraçãozinho. Boa noite, Breno. Boa noite, Cacau. Dando olá aqui para todo mundo. Esperar a Karine chegar para a gente começar a conversar. Olha lá, a Karine entrou. Vou chamar a Karine aqui, vou convidar ela para participar. Deixa eu ver aqui. A net tá top. Hoje eu vim para casa da minha mãe, que a internet aqui que é boa. Aí tô aqui na casa dela para fazer a live com vocês. Oi, Emerson, boa noite. Esperando a Karine aceitar o convite. Cliquem aí no coraçãozinho, tá, gente? Olá! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Raquel, tudo bem? Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui representando, né? Podendo ter a nossa voz como ocupação. Imagina, eu que agradeço demais a você ter aceitado o meu convite, né? Eu queria só fazer uns apontamentos antes de passar para você, Karine, porque com certeza a gente veio aqui te ouvir, né? Veio aprender com você. Eu vou passar a palavra para você, mas eu queria só fazer uns apontamentos, tá? Antes da gente começar, que eu acho que é importante, alguns esclarecimentos, porque a partir do momento que eu fiz a divulgação da live, teve um buchicho, um bafafá aí na cidade, que aí eu preciso deixar algumas coisas claras antes da gente começar, tá bom? Sim, sim. Pode ser? Pode falar. Gente, eu até anotei aqui no meu caderno. Eu São alguns também. Já apontamentos quero que eu preciso avisar fazer. E o primeiro deles, estamos no caderninho, né? a linha, o Que hoje a arrozinho live também. é importante. Hoje a live, uma, É hoje a live é muita muito coisa para importante. A gente falar, tem é muita muita coisa coisa para importante para discutir, muita coisa. esclarecer, né? É. Então, gente, primeira coisa que eu gostaria de deixar clara antes de passar a palavra para a Karine é que eu não sou mais pré-candidata. Eu não sou mais pré-candidata à prefeitura nem à vereança, tá? E eu já fiz uma live explicando do porquê que eu não sou mais. Essa live, ela tá salva. Então, se você quiser entender o que aconteceu, por que eu não sou mais pré-candidata, essa live está salva lá. É uma live que eu falo sobre conjuntura e eu acabo usando o tempo inicial da live para explicar um pouco sobre isso, tá? E eu chamei a Karine para a gente vir aqui a respeito da ocupação, porque é um tema importante, é um evento que está acontecendo na nossa cidade. Nada melhor do que uma que está lá, que está ajudando a organizar, para Tá vir explicar para a gente tudo que tá se dando algum trata, do que problema está aqui na internet. passando. Não sei se é só para mim aqui. Se você quiser perguntar para o pessoal também se tá tendo esse problema aí na imagem, no áudio. Pessoal, tá conseguindo me ouvir direito? Talvez o problema Só para mim seja da internet aqui. Eu já tive problema com a internet. ter certeza que tá todo mundo ouvindo a gente paramente, né? Certinho, para não ter problema. Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou tentar falar mais devagar, Karine, para você conseguir Não, pegar então bem parece. o que eu tô falando, porque tá O pessoal tá picotando, né? comentando aqui que sim, que tá dando para ouvir bem sim. Se caso eu não conseguir te ouvir direitinho, eu falo novamente pra gente. Aí uma pessoa falou que tá cortando. Eu vou falar mais devagar, então, ver se melhora.
Eu estava falando que eu convidei a Karine para fazer parte dessa live. São um conjunto de lives que eu tenho feito no meu Instagram para a gente discutir cidade e questões de cidade. Então eu convidei a Karine porque é uma pessoa que eu conheci lá na ocupação, que a gente começou a ter uma relação mais de amizade, de confiança, e eu achei que ela seria uma excelente pessoa para estar aqui explicando do que se trata o movimento. E eu agradeço muito mesmo ela por ter aceitado participar dessa live e levar, né, as informações aqui para o pessoal que tá acompanhando a gente, tá? Outra coisa que eu queria deixar clara, gente, para todo mundo que está assistindo, é que moradia é um direito constitucional, tá no artigo 6º, tá? Então, é um direito constitucional previsto na nossa Constituição, o direito de morar, de morar com dignidade. Você pode ser contra isso. Você acha que você pode achar que moradia não é um direito, não deveria ser um direito, deveria ser um privilégio de quem tem condições de pagar por isso. Você pode ter isso, tá? Mas é importante deixar claro que hoje moradia é um direito e que por ser um direito, a luta para que esse direito seja respeitado de forma universal por todos os brasileiros é uma luta histórica, né? Não é uma novidade a ocupação do CCDD, não é uma novidade, não é uma exclusividade de Sete Lagoas. Esse tipo de ocupação de movimento por moradia acontece no Brasil inteiro há muitos anos, então não é uma exclusividade nem a novidade, faz parte, né? Você pode até discordar da tática, né? A luta por moradia tem diversos tipos de tática. A ocupação é uma dessas táticas. Você pode até achar que ocupar não é uma boa tática, mas chamar a ocupação de invasão é uma desonestidade discursiva, tá? Não se trata de uma invasão. A ocupação da CDD não se trata de uma invasão. O brasileiro, ele não invade locais públicos, ele ocupa, né? O brasileiro, ele só invade locais privados. Quem invade locais públicos no Brasil são países, né? Se os Estados Unidos vier aqui e invadir um território nosso, ele está invadindo. A gente não ocupa território público. A gente não invade território público, a gente ocupa. Então a gente tem que saber usar o termo direito, né? Se você chama de invasão, se você está usando esse tipo de, de argumentação argumentativa, você tem um problema com o seu ponto. Então vamos tentar tratar da questão como ela é, para a gente ter uma discussão responsável, para a gente conseguir fazer uma proposição, para a gente conseguir fazer propostas boas para a nossa cidade, né? Então a gente tem que tratar essa discussão de forma responsável. O outro ponto que eu queria deixar claro também é que quem tem legitimidade, né, para definir quem são as pessoas que estão representando o movimento, quem está organizando o movimento, é quem está lá. É quem está dormindo lá debaixo de sol, debaixo de chuva, é quem está vivendo o movimento, é quem está vivendo a ocupação. São essas pessoas que vão definir quem são as pessoas que estão representando. Não cabe a mim dizer se uma pessoa ela tem legitimidade ou não, porque ela fez isso ou aquilo, porque ela é do signo de Áries, porque ela trabalha com festa. Não sou eu que tenho que fazer isso. Então a gente tem que as pessoas que estão organizando o movimento como tal, tá? E dizer que a luta, reafirmar que a luta por moradia é uma luta de todo mundo, tá? Não é só de quem não tem casa, é uma luta de todo mundo. Quem entende isso como um direito é uma luta para todo mundo, tá? Então eu queria, mais uma vez, tá, Karine, agradecer você por ter aceitado o meu convite de participar. Eu que agradeço. Mandar um abraço para todo um abraço para todo mundo da ocupação, para todas as outras pessoas que estão ajudando a organizar aí, a liderar. Eu poderia chamar todo mundo, mas como meu contato foi primeiro com a Karine, também por ser uma questão que eu estou procurando mulheres para participar mais da minha live, então eu chamei a Karine e agradecer mesmo. E, Karine, antes da gente começar a conversar, quero dizer, antes da gente começar a conversar, queria te fazer uma pergunta. Primeiro, pedir para você se apresentar, ficar à vontade, né, para usar seu tempo, e pedir, na verdade, para você esclarecer o que é essa ocupação do CDD, como que aconteceu, de onde que ela veio, você esclarecesse isso para gente. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Tô vendo até que a pergunta qual o número de pessoas no movimento, a gente vai esclarecer essa parte também,
E o que acontece? Meu nome é Karine, eu sou uma das representantes, né, da ocupação Cidade de Deus, eleita. O pessoal elegeu a gente, eu e mais 7 pessoas, como representantes, para a gente poder ter esse contato com as pessoas que fazem as doações, as negociações, etc. O que acontece? Como eu falei que a Raquel também fez, porque a gente tem, né, o restante dos representantes, e alguns deles tentaram comigo e me ajudar a esclarecer mais ou menos alguns pontos que eu acho que são muito importantes de estar esclarecendo agora. Eu quero agradecer novamente, Raquel, pela oportunidade. Todos nós temos uma consciência de que isso é uma briga política, então a gente está sendo barrado pela própria, né, no caso, pelo pessoal, o prefeito, né, ao nosso entender, o próprio prefeito em si mesmo. E é muito bom a gente ter a oportunidade de estar falando, estar podendo esclarecer o nosso lado. Como a Raquel falou, tem muitas as pessoas falam muitas coisas, a maioria, assim, sem saber, sem estar dentro da nossa, né, sem ter comparecido a própria ocupação mesmo e saber da nossa situação atual. Então, a ocupação, ela começou, assim, de uma forma bem, assim, o pessoal estava inicialmente para trás de cada um, correndo atrás do seu próprio lote. A gente procurou saber, assim, para a gente estar dentro da legalidade, entendeu? Inicialmente, tínhamos chave legal, a gente procurou as formas de estar dentro da legalidade para a gente poder correr atrás como movimento, entendeu? A gente correu atrás como movimento e a gente nunca conseguiu ter o acesso à documentação do lugar. O lugar onde o pessoal ocupou e tudo, a gente não conseguiu ter acesso à documentação, só que foi nos informar. O RGI, não é? O Registro Geral dos Imóveis, não é isso? O RGI. Isso, a gente tem... O nome do documento é RGI. Sim. A gente tem pessoas, né, nos apoiando, temos alguns advogados também em prol dessa causa, voluntariamente, e o que foi me passado é que chegaram aí no cartório, essas coisas, e que aparentemente estavam barrando a documentação desse terreno em específico. Então, o que acontece? Depois nos informaram que está nos autos, que o documento está nos autos e que o lugar é área verde institucional. Onde pode, né, só construir escolas, essas coisas. Então, o que acontece? Diante dessa informação de que o lugar não poderia ser doado para a gente de forma nenhuma, sobre a questão do ano eleitoral, né, no caso que o prefeito sempre usa de argumento, a gente tem consciência também que como Sete Lagoas está em estado de calamidade pública, que isso, ele fala que é de saúde, que não vem ao caso, questão de moradia, mas como que nessa situação, várias pessoas, são quase 300 famílias em situação, né, com problemas, precisando de moradia, como que isso não se encaixa, né, na situação de calamidade pública. Então, a situação, o estado de calamidade pública dá o direito do prefeito fazer doações, sim. Esse é um argumento que não é válido, que ele não pode utilizar, que ele insiste em utilizar, mas ele não pode utilizá-lo. Ok. Então, diante disso, a gente teve consciência e o movimento deixou de ser um movimento pela permanência no local para ser um movimento de pressão e negociação para a prefeitura, para os órgãos públicos entenderem a nossa situação em questão de problema de moradia, que se a gente não faz isso, todo mundo sabe que iriam estar todo mundo, essas pessoas espalhadas aí, cada um no seu canto, sofrendo com esse problema de falta de moradia, apertado para pagar aluguel e essas coisas. Então, resumindo, começou assim, começou irregular, mas terminou não, estamos até agora aqui como um movimento em si. E é importante deixar claro que não tem ninguém colocando tijolo, fazendo construção naquele terreno, né? A ideia é justamente fazer um acampamento ali para pressionar a prefeitura a negociar, né, a moradia das pessoas que estão ali precisando. A gente até, inclusive, tem
3 pedaços. Quem conhece o bairro Cidade de Deus aqui sabe que tem muita área verde, entre aspas, mas que a gente sabe que é mato mesmo, matagal, sujeira, essas coisas. Nós somos 3 cozinhas, né, para não em 3 partes, 3 cozinhas, para não sobrecarregar nenhuma delas. O pessoal almoça, janta, café da tarde, café da manhã aqui na ocupação. Então, eles estão todos aqui. Tem famílias morando debaixo da lona, que tiveram que deixar, né, alguns dos móveis na casa de outras pessoas e que estão realmente morando aqui. Mas só que todo mundo com a consciência de que não tem construção, não tem tijolo, nada, todo mundo morando debaixo do barraco de lona e nas condições que a Raquel mesmo viu lá. Sem inclusive banheiro químico, né? Vocês chegaram a tentar pleitear isso com a Sem banheiro, prefeitura sem energia, sem água, etc. Chegamos, né, sim, a tentar fazer negociação, só que o prefeito, na mesma hora que ele fala que esse jeito de esse modo de viver não é uma coisa boa, não é uma coisa decente para as pessoas que estão precisando morar, né? Precisam de morar debaixo do barraco de lona não é bom para ninguém. Só que debaixo do barraco de lona, com apoio, com um banheiro químico, com uma água, energia, alguma coisa, eu acho que é o mínimo que ele poderia estar fazendo para a gente. Para vocês conseguirem ficar aí o tempo bastante para ter uma oportunidade de negociar, sim, né? Porque o próprio prefeito ele fala, né, que o que a juíza determinar, ele tem que fazer. Se a juíza determinar, mesmo o terreno sendo área verde, se a juíza disser, dá aquele terreno para o pessoal, ele tem que dar. Isso ele já falou várias vezes em todas as reuniões que a gente esteve com ele. Então, o mínimo que ele poderia estar fazendo é estar mantendo o mínimo de salubridade para a gente lá, né? De dignidade também. Então, é isso aí, basicamente. Karine, uma outra pergunta, na verdade, entra nessa coisa de como aconteceu e como iniciou a ocupação. Teve muita gente que falou que por ser ano eleitoral tinha deputado por trás, mobilizando as pessoas para que as pessoas fossem ocupar, para tentar fazer. Eu queria saber se existe essa organização através de algum político por dentro, como é que, ou se é um movimento espontâneo, basicamente, eu conheço até a primeira pessoa a colocar uma barraca aqui nesse acampamento. Eu conheço, né, amigos juntaram, né, porque todo mundo vê a situação que está essa área toda aqui. Todo mundo sabe que grande parte do bairro Cidade de Deus foi invasão, na verdade, né? E a gente está aqui por conta própria, a gente está conseguindo, a única coisa que a gente tem é apoio de pessoas nos dando instruções, a gente tira dúvidas, para a gente poder manter o movimento o mais organizado possível. Então, a gente tem consciência de que a invasão agora é um crime. A gente transformou a invasão em um movimento de ocupação, né, do jeito que eu falei, para estar no máximo dentro da legalidade. A gente mantém toda a ordem possível dentro do acampamento. A gente tenta resolver os problemas internos da melhor forma possível. Todo mundo tem consciência de que, né, manter organizado e tudo. Mas essa questão aí de políticos e tudo, não tem nada disso. Ninguém chegou e falou, gente, vamos ocupar isso aqui, não. Ninguém... foi uma ideia do povo mesmo. Porque o próprio bairro Cidade de Deus, o próprio bairro Cidade de Deus, ele grande parte surgiu de invasão. Então, o próprio pessoal que mora aqui já tem essa experiência, imaginou que essa área está toda livre, vamos invadir. Aí, né, a gente foi instruído de que é um crime, que isso não pode ser feito e tal, transformamos o movimento, transformamos a invasão em um movimento de ocupação. Perfeito.
A segunda perguntinha que eu tinha deixado aqui pronta para trazer para você é sobre quais são os objetivos e o que vocês esperam conquistar. Quais são os objetivos hoje do movimento, o que vocês esperam conquistar com lograr, né, sucesso? É o quê? Abrigo, auxílio moradia, casinha, o que que é? O que que vocês estão O nosso pleiteando? objetivo principal, eu acho que está muito claro que algumas pessoas, eu acho que até o próprio prefeito não conseguiu entender ou não quer entender. É moradia. Porque abrigo já foi oferecido, disseram que mãe vai para um lado, filhos para o outro. A gente, aluguel social, mesma coisa do abrigo, assim, né? Porque não tem uma segurança nenhuma. A gente, o próprio prefeito já chegou a falar que a regra do aluguel social é 3 meses, e se eles concordarem, né, com aumentar mais 3 meses, então 6 meses de moradia, isso é Uhum. garantia para quem? Né? Às vezes uma família que não consegue, tá Uhum. desempregada, uma mãe solteira que não consegue alguém para poder cuidar dos filhos. Eu acho que isso não é nada útil para gente. E eu quero deixar bem claro também que o prefeito ele repete várias e várias e várias vezes a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que isso é muito importante esclarecer por quê. Está sendo ignorado que Uhum. esse programa do Minha Casa Minha Vida é uma faixa que não é acessível para 95% das pessoas aqui dessa ocupação. Ele não é igual a essas outras casinhas aqui que a gente vê, o condomínio Lagoa Grande 2, no caso, tem que ser feito a Lagoa Grande 1. O prefeito insiste em dizer que o Uhum. terreno já foi doado, já foi feita a Uhum. licitação, que a empresa vai começar as obras não sei se em 15 dias, alguma coisa assim. Só que, nesse caso, a gente não se encaixa, porque não vai ser sorteio, vai ser de acordo mesmo, de acordo com ele, ele já propôs até passar para a gente um documento, nos entregar um documento, em não, Pagar o ele quê? prometeu de, Perdão. Quicou. ele prometeu de passar para a gente um documento que ele vai garantir que a gente vai estar no início. Exemplo, as primeiras 15 casinhas que ficarem prontas é de 15 de nós daqui. As próximas 15 é de 15 de nós daqui. Só que o que acontece? Esse programa ele exige uma renda mínima de R$ 1.500. E exige passar por aquele processo todo de financiamento, que quem já fez um financiamento sabe como é. E o que acontece? Uma pessoa Uhum. com restrição no Serasa, SPC, uma pessoa que não tem uma renda mínima de R$ 1.500, ela não tem condição, ela não passa. Tem pessoas que têm a renda, às vezes não tem restrição, mas não são aprovadas no financiamento. Então, de que adianta o prefeito nos entregar um documento comprovando que a casa é nossa e na hora que a gente chega lá na caixa a gente não é aprovado para o financiamento? É por isso que a gente insiste em dizer que Uhum. essas ofertas não são ofertas válidas. Não vale para a gente, porque se não for uma coisa que vai ser para todos, ninguém vai aceitar nada, entendeu? E então é esse que é o problema. O nosso foco é moradia, uma coisa digna, uma coisa Uhum. fixa. São mais de 300, ou aproximadamente 300 famílias no local. E o nosso foco é esse. 300 famílias têm que ter moradia digna. Todo mundo sabe que tem várias pessoas que ganharam algumas casas, conseguiram essas coisas, né, no Minha Casa Minha Vida, no outro caso, e não foram, e não precisavam, realmente não precisavam mesmo. Estão vendendo as casas, estão alugando as casas. O prefeito já disse que não pode passar para a gente essas casas que estão, a pessoa sorteada não precisava, né, não cumpria com os requisitos, então fica oferecendo essa segunda parte do Minha Casa Minha Vida. Então isso não ajuda a gente. Esse caso não ajuda a gente, entendeu? E assim, quais que foram as tratativas com a prefeitura? E o que que aconteceu ontem? Porque ontem a prefeitura divulgou que foram oferecidos um local e vocês não aceitaram. Eu queria que você explicasse isso. O que que o prefeito está propondo? O que que aconteceu ontem? Para Então, explicar para aí que gente. tá.
Inicialmente, esse problema não começou ontem. Isso, inicialmente, a gente combinou, ficou acordado com a prefeitura de que seria feita um cadastramento das famílias, um levantamento para ele ter uma noção, de acordo com a própria palavra do prefeito. Foi para eu ter uma noção do tamanho do problema. Isso foi o que o prefeito disse. Então, inicialmente, era um levantamento. Eles tiveram a oportunidade de fazer esse cadastro socioeconômico do pessoal que se deslocou daqui da ocupação, juntamente comigo, que, né, me colocaram por conta de acompanhar esse cadastramento. Juntamente comigo, a gente foi levando as pessoas para fazer esse cadastramento. Eles tiveram a oportunidade de fazer um cadastro mais completo. O próprio prefeito ele foi obrigado a concordar nas outras reuniões que ficou extremamente incompleto, que não dá para ter uma noção. Que colocar CPF, identidade, nome completo da pessoa, endereço, mesmo pessoas que moravam na ocupação tiveram que dar algum endereço de referência, a gente entende que é a forma do pessoal do CRAS trabalhar, mas tiveram que colocar um endereço e telefone, só. Isso aí foi o que foi passado. Aí ele teve que concordar que estava bastante incompleto e teria que aprofundar mais. Foi acordado que seria feito a sindicância, separou uma comissão para poder participar, para primeiro preparar como seria feita essa sindicância, depois separar, parece que até na própria reunião para acordar como seria feito, o pessoal esclareceu que a gente não concordava com o abrigo, que não precisava nem questionar, nem propor. No caso, no início aqui da sindicância, que foram novamente fazer sindicância, a primeira pessoa que foi, ela identificou que no meio dos documentos tinha um termo em que ela aceitava, se ela assinasse, ela aceitaria ir para o acolher, era o abrigo acolher, e, no caso, né, mãe para um lado, filho para o outro, e, no caso, se fosse uma pessoa leiga, tem vários analfabetos ali, eles iriam assinar sem nem saber, né? Essa mãe não quis, ela se negou a assinar, voltou, veio, conversou com a gente, o pessoal subiu lá e cancelou a sindicância. Porque uma suposta sindicância, porque para mim sindicância não é assim que funciona. Cancelou a sindicância. Apesar da resistência da assistente social lá do CRAS para devolver o documento da moça, a gente conseguiu recuperar. Só que essa mesma pessoa, no mesmo dia, recebeu uma ligação do Conselho Tutelar dizendo para ela, marcando para ela comparecer lá no dia seguinte. E uma das coisas que foram ditas é que ela estava expondo a filha dela naquele lugar. Que eles poderiam sim tirar a filha dela por ela estar ali lutando por moradia, simplesmente. Ela não podia deixar a filha dela debaixo de uma barraca de lona, que ali está expondo a filha dela. Então, basicamente, a gente não sabe, né? A nossa tese é que aproveitaram, né? Porque foi a única pessoa que participou dessa sindicância. O restante de gente se negou a fazer, cancelando a sindicância, porque estava, assim, saindo fora do combinado. E a única pessoa teve um contato do Conselho Tutelar através... Então, tipo assim, foram táticas, assim, sujas da parte do prefeito. Primeiro, porque o prefeito, uma moça assistente social até chegou a falar ontem que o prefeito não foi o prefeito quem fez isso. Só que na minha cabeça, quando as pessoas fazem as coisas amando, né? No caso, ele é o chefe deles, é eles que decidem. O prefeito fez, sim. Essa sujeira aí de tentar enganar o povo foi o próprio prefeito, sim. Então, o que acontece? Tinham documentos no meio do formulário para o pessoal assinar concordando. Não concordamos de fazer, ok. No dia seguinte, montaram tendas na parte de cima ali, na praça, para chamar o pessoal para fazer... para conversar e propor novamente abrigo, só que dessa vez era o abrigo, a opção era a escola, 2 escolas ou um ginásio. Ok. Eles queriam tratar isoladamente. Chegaram até a falar que não existe líder e tal. Realmente não existe líder, gente. Nós estamos aqui para representar. E nós, como um movimento,
A gente fala por todos. Ninguém vai aceitar nada isoladamente. O que a gente decidir tem que ser chamado a comissão, os representantes, para repassar para o povo decidir como um só. Só que antes, não adianta querer falar com as pessoas isoladamente. A gente tem consciência que a intenção é enfraquecer o movimento. Não adianta tentar fechar algum negócio com o pessoal isoladamente aí, separado, cada um. Foi isso que aconteceu, que eles tentaram fazer e que a gente, né, no caso, chamou. Ela falou até que não queria falar, porque a intenção dela não era falar com os representantes, e sim com o pessoal, que era uma proposta. E quando eles viram que não era para que a gente não ia concordar, eles simplesmente se retiraram. Entendeu? Então, basicamente foi isso. Eles queriam fazer outra proposta para o pessoal isoladamente, a gente não concordou. Falaram também sobre que a preocupação deles era a cavalaria vir e que eles não estão nem aí se for mulher, se for criança, que vai passar por cima mesmo. E basicamente foi isso aí que aconteceu. Fica parecendo que a gente não concordou, que a gente está dificultando. Só que a gente não vai abrir mão, né? Tem tanto tempo, eu até gravei um vídeo mostrando e falando, nós estamos... Tem quanto tempo de ocupação? Se eu não me engano, são 42 ou 43 dias. A gente não vai abrir mão de mais de 40 dias morando num barraco de lona por propostas assim, vagas, entendeu? A gente não vai abrir mão. Não adianta. Vagas. Deixa eu ver aqui, tem muita gente perguntando, muita gente participando. Eu queria agradecer todo mundo que está aí participando, fazendo perguntas. Pedir para clicar aqui no coraçãozinho aqui do lado, que ajuda a gente a divulgar a live, essa live que está sendo super bacana com a Karine. Deixa eu ver se eu pego uma pergunta aqui, porque eu tenho muita dificuldade de mexer nesse Instagram, gente. A letra é super pequenininha, eu não enxergo nada. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem um comentário da Rose, das pessoas que estão lá ocupando. Ela está comentando aqui que, sem contar que esse terreno ocupado está ali abandonado há 23 anos, capim alto, é um verdadeiro matagal. Para o prefeito, até quando foi ocupado, não tinha importância nenhuma. Nenhum valor. Agora tem valor. Verdade. Ela está falando. A Vânia está perguntando são quantas pessoas no acampamento, quantas crianças, se você sabe informar, ou se você pode informar esses dados. Eu tenho certeza assim, que são aproximadamente 300 famílias, mais de 500 pessoas. Crianças, pelo menos na parte de cima ali, eu tenho ciência de que eram umas 158, até quando a gente fez esse levantamento. Tem as outras cozinhas, né, que a gente tem mais ou menos o controle de cada pedaço. A área que eu estou tem 158 crianças cadastradas nas famílias, né, no caso. É bastante criança, né? A gente precisa que o prefeito tenha responsabilidade com as pessoas que estão ocupadas, né? Que tenha um diálogo sério com essas pessoas. Que respeite a manifestação das pessoas, o movimento das pessoas e sente para conversar de fato, francamente com as pessoas, sem fazer falsa promessa, sem mentir, sem usar de artimanha, para que isso seja resolvido de forma pacífica, né? De forma tranquila, sem que ninguém saia ferido, sem que ninguém saia machucado, né? Cacau Glória falou o seguinte: que absurdo, total descaso da prefeitura com as pessoas. Se o prefeito pensa assim, que disponibilize moradia, que é direito de todos. Deixa eu ver aqui. Gente, muita gente comentando e eu não sei mexer direito, eu acabo não vendo aqui o que as pessoas estão falando. Eu sou uma... Como é que fala? Eu tô aprendendo a mexer nessas coisas de internet.
Agora, Estamos. eu tô apanhando um pouco. Vamos lá. Gente, podem fazer perguntas aí, que se a Karine puder responder, ela vai responder. E se a gente ver a pergunta, a gente vai ler aqui. É... Karine, você estava falando sobre o que aconteceu, né? Do que aconteceu ontem com essa movimentação da prefeitura de tentar enfraquecer, né, a ocupação. E assim, a gente ouviu por aí que teria uma desocupação, né? Que a cavalaria viria para desocupar amanhã. Eu quero saber o que vocês acham disso, se isso é verdade, se não é, o que vocês estão pensando, se vocês, o que a gente pode fazer para tentar evitar isso. Queria Olha, saber a sua na opinião sobre verdade, a isso. gente tem consciência, sim, de que a reintegração de posse, ela tá de pé, né? Ela tá para acontecer. O prefeito, ele fala Uhum. que ele tá correndo risco de sofrer improbidade administrativa e tudo. Só que o que que acontece? Ele tem consciência de que estamos em ano eleitoral, né? Ele tem consciência de que, apesar de ter muitas pessoas que não Uhum. concordam, como você mesma disse, tem muitas pessoas que não concordam com essa forma, esse jeito de lutar por moradia, só que ele também sabe que tem muitas pessoas que estão nos apoiando. Tem várias pessoas, deputada Laninha, o William Santos, da OAB e tudo, a Mônica, a Andréia de Jesus, eu acho que é isso mesmo. São deputadas estaduais também que estão nos apoiando. E o que acontece? A gente tem consciência, sim, de que né, é possível da reintegração de posse ser feita a qualquer momento. A gente sabe que todas essas atitudes, eu acho até importante deixar bem claro, que tudo isso, vídeo, tentativa de empurrar para a gente abrigo, escola, essas coisas, são coisas para tentar tirar o dele da rede, para ser mais sincero. Falar, olha, gente, eu tentei negociar essas coisas, só que é muito bom eu estar tendo essa oportunidade de estar falando aqui agora, porque são os dois lados da moeda, né? São dois lados, a gente tem que estar tendo a oportunidade de falar assim, a gente entra em contato com a mídia não nos ouve, eu acredito que está tendo, né, meio que São Barrando e tudo. A gente sabe que qualquer momento pode acontecer essa reintegração de posse, a gente tem consciência também, nós não vamos resistir, nós vamos lutar, nós vamos continuar lutando, nós não vamos desistir, porque a gente não vai deixar de precisar de uma moradia. Vamos continuar precisando de uma moradia. Infelizmente, a nossa Uhum. preferência era que o prefeito pudesse oferecer uma coisa que realmente fosse útil para a gente, que realmente resolvesse o nosso problema. Ele insiste em dizer que ele não pode fazer isso, mas a gente, né, acho que é bem importante deixar bem claro que nós temos consciência do nosso direito, que direito à moradia é uma coisa essencial, é uma coisa que a gente tem direito de estar correndo atrás. E eu também sei que essas questões, essas coisas que eles estão fazendo, que ele está fazendo para poder vídeo, apareceu em rádio, falando daqui, falando a versão dele nas coisas, é para tentar se resguardar para parecer o bonzinho na história. A gente tentou negociar, ele não Uhum. oferece nada além desse programa Minha Casa Minha Vida, que já foi deixado bem claro que não nos atende. Esse programa não nos atende. Então, não estamos dificultando negociação, não. Estamos aqui o tempo todo aberto a negociações. Ele veio aqui, prometeu algumas coisas, falou dessa sindicância que não ocorreu da forma correta, da forma que ele falou. Então, eu acho que basicamente a única coisa que a gente pode fazer no momento é esperar e deixar bem claro que o prefeito não está cumprindo com a palavra dele. Ele pode sim fazer alguma coisa por nós, ele só não quer fazer, mas quer tentar limpar a barra dele, fingindo que ele não pode fazer nada, mas pode fazer sim, porque só para reforçar, estamos em ano eleitoral, mas a cidade está em estado de calamidade pública, e isso tem uma cláusula que fala que o que Uhum. autoriza a fazer doação, apesar de estarmos em ano eleitoral. Uhum. O que cabe também é a gente
pressionar aí o prefeito para que ele sente com vocês e negocie, né? Porque apesar da reintegração de posse estar aí, né? Enquanto a mesa de negociação estiver aberta, essa reintegração de posse ela pode ser Sim. postergada, né? Então, que o prefeito ele negocie, que ele seja transparente, que negocie, né? Eu particularmente sou a favor do movimento de ocupação como uma tática de pressão aos órgãos públicos para garantia de direitos constitucionais, como é o direito de moradia. Então foi o que eu falei para vocês assim, da primeira vez que a gente se conheceu, que eu desejo que essa ocupação, não foi a primeira ocupação em Sete Lagoas, mas parece, né? Até onde eu sei que está sendo a primeira ocupação, que está tendo uma organização forte, né? Que está tendo está sendo bem organizada, que essa não seja a primeira ocupação, que tenham outras, que vocês saiam daí e que, se for preciso, enquanto tiver gente que não tem direito à moradia na nossa cidade, que vocês continuem fortes, continuem atuantes, é o que eu desejo para vocês, tá? E falar, né, para as pessoas irem amanhã lá na ocupação, né, amanhã de manhã, chegar lá para conhecer, quem não conhece, Sim. ver o que está acontecendo. Eu acho que essa questão aí da visita, eu acho que é importante por conta do seguinte. De acordo, né, como você mesma disse, essa possibilidade da reintegração de posse acontecer amanhã, quem for, gente, a favor, quem estiver nos apoiando, que quiser ir lá, né, nos fazer uma visita, amanhã de manhã de preferência, porque se for realmente acontecer, será esse horário. Estamos todos preparados, não vamos resistir, só queremos que seja feito de forma justa. Temos várias famílias, temos crianças, temos alimentos, porque, né, igual idosos também, alimentos, tem a cozinha que o pessoal se alimenta lá e tudo, então a gente nós temos muitas coisas, tem famílias morando lá. E eu acredito que, apesar da gente estar lá lutando, a gente tem consciência que a reintegração de posse pode acontecer, mas a gente não quer perder nossos pertences. A gente já não tem uma moradia, né? Vai ficar sem os pertences que já tinha. Então, o que acontece? Eu espero que eles tenham consciência, porque, de acordo com pessoas da prefeitura, falaram que não vão olhar se tem criança, se tem idoso, se tem mulher, essas coisas que vão passar por cima de tudo. Então, a gente quer deixar bem claro, a gente vai estar divulgando, sim. A gente tem direito de estar mostrando essa coisa, essa reintegração acontecendo, até para nos resguardar, que nós não vamos aceitar nenhum tipo de violência. O próprio prefeito disse que não vai agir com nenhuma violência, nós também não. E nós temos consciência também dos nossos direitos, que polícia, essas coisas só podem partir para a violência se a gente oferecer algum tipo de risco para eles. A gente tem consciência disso, a gente tem consciência dos nossos direitos e vamos continuar correndo atrás. Sobre estar precisando de alguma coisa, eu anotei aqui, enquanto a gente está lá, né, no caso a gente ainda uma ocupação, ainda nós vamos resistir enquanto puder resistir, né, lá, e a gente, pessoal que quiser dar doação, a gente está aceitando doação de cestas básicas, leite, perecíveis, e sempre, né? Perecíveis no geral, verdura, fruta, essas coisas, como o pessoal se alimenta lá na ocupação mesmo, almoço, janta, café da manhã, a gente precisa sim de perecíveis, lonas, pallets, madeirites, colchões e cobertas. Eu quero até esclarecer o seguinte, não é só uma ocupação. A gente descobriu que é uma coisa muito além disso. A gente já viu pessoas lá falando que o prefeito ele fala assim, mas tem gente lá que tem casa, que tem como voltar de onde saiu. Eu já ouvi falar isso várias vezes. Por exemplo, eu vou sair de lá e vou voltar para minha casa, tá lá. Tô morando de favor, tem jeito de eu voltar lá ou alguma coisa assim. Só que não é só isso. Tem pessoas lá que já disseram que estão passando necessidade de ir em casa. Então a pessoa tem como escolher. Ela tá pagando aluguel, mas ela tem que escolher entre o aluguel e o alimento. E tá sem alimento em casa. A pessoa tá lá porque sabe que vai ter café da manhã, almoço, café da tarde e janta disponível para ela. Estamos tendo doações, recebendo doações de álcool em gel, máscaras,
o pessoal a gente está instruindo o pessoal a ter esse cuidado lá. Então, a pessoa tem basicamente, né, o mínimo que ela precisa lá na ocupação com a gente. Então, não é só isso. Não é só uma questão de moradia, é o principal, mas não é só uma questão de moradia. A gente tem uma escolinha lá para as crianças, uma pedagoga que olha elas lá. Temos a cozinha, né, que eu já falei. É, a questão, a gente está tendo um apoio psicológico, a gente conversa com as mulheres, tem o que, ó, quer ver? Eu pego? Tem mulheres que estão lá, o Karine, tem até gente que está lá porque Sim, está em sofrendo algum casa. tipo de violência em casa, né? E como é que a gente manda essa pessoa Sim. voltar para casa, numa casa Sim, que ela está sendo a gente violentada, né? sabe de um caso de uma idosa que não é nem aposentada, coitada. Tem uma ferida crônica na perna e que sofre abuso do marido. Não é Uhum. nada, não é violência física, mas é violência psicológica, financeira. A gente tem um controle dessas pessoas para a gente saber, né, quem que é o foco inicial das pessoas que precisariam primeiro. é, Essa dona, ela sofre um abuso, né? Esse tipo de abuso não é abuso físico, mas a gente sabe que é crime. Ela sai de casa, está lá lutando para ela sair de casa e não Uhum. precisar morar voltar a morar com esses maridos que as agridem. E o O seu prefeito falou agressor. assim uma vez que às vezes a pessoa que mora com a família e teve uma briguinha com alguém da família e quer sair de casa, tá correndo atrás lá porque quer sair de casa. Será que uma pessoa que saiu de casa e está morando há 40 dias debaixo de uma lona, será que é só uma briguinha de família? Será que é só algum probleminha? Eu tenho até que tem um caso de um amigo meu que ele é trans e ele está sofrendo ameaça do tio, que mora no mesmo lote que ele. O tio chegou a chegar e dar tiro no muro lá na frente da casa dele, querendo matá-lo. Então, tipo assim, será que são só briguinhas de família mesmo? Será que é assim que a gente pode dar um nome? É, Como é que a pessoa não tem direito a uma moradia digna, que ela não corra risco de vida, por exemplo? Ou que ela não seja humilhada por um marido, por exemplo? Que ela não passe fome. Aí a gente está morando debaixo do barraco de lona e o conselho tutelar quer falar que a gente está errado, que a gente está prejudicando nossos filhos. Mas lá tem alimento para eles, tem o cuidado em relação ao corona também, coisas que às vezes a pessoa não teria acesso dentro de casa sem falar nada com ninguém. Iria estar sofrendo calada e não ia ter essa oportunidade de expor o problema junto com o problema da moradia. Uhum. Karine, o Instagram ele tem um limite de tempo e o nosso já está quase acabando. Aí, antes dele expulsar a gente, eu queria só dar mais uma lidinha aqui nos comentários do pessoal que está participando. A Cacau falou o seguinte: por esta razão que essa live é importante, para se ter informações. Muita gente dá palpite Ô, sem nem saber Raquel, o que eu está queria até acontecendo. esclarecer, eu acho que é uma A coisa muito Rosemary, importante. oi, O pessoal viu que o Henrique, né, o Henrique Canuto iria participar também comigo da live. E eu acho que é muito ia importante participar. esclarecer que as coisas que estão falando sobre ele, gente, pegaram fotos de 2018 para poder postar e falar que ele não precisa das coisas. Inicialmente, o Henrique está como voluntário, tá? Ele não está pleiteando lote nenhum, nem nada, não tem nome dele em cadastro nenhum. Ele tem um filho, está sendo exposto por conta disso. Então, eu acho que o mínimo que a gente podia fazer é estar esclarecendo as coisas aqui. Ele desistiu de participar por conta desses problemas e outros também. Eu, sim, eu acho que é Dessa muito importante perseguição. esclarecer. Uhum. Né, ele está aqui participando também dos comentários e tudo. Acho que é muito importante estar explicando essa coisa. O pessoal que está acompanhando aí, se puder, né, esclarecer para a gente, dá uma conferida lá. O pessoal tá mandando foto, vai lá no Instagram dele, acompanha lá, vê lá. Ele está aqui nos comentários, dá uma olhada para vocês verem de quando são essas fotos. E mesmo assim, se fosse de agora, ele está como um voluntário, entendeu? Ele está apoiando a gente lá como voluntário. Então, eu acho que é uma perseguição muito injusta. Não, e assim, se as pessoas, Karine, se as pessoas que estão aí com vocês, Sim, que estão vendo o trabalho do Henrique, confiam nele, não cabe ninguém não, de usar o forma Henrique para nenhuma. De deslegitimar forma um movimento que é legítimo.
né? A tentativa que parece que fazem é essa: vamos atacar o Henrique, porque assim a gente consegue Sim, atacar o sim. Eu movimento até também, a brinquei que eles ocupação também, entraram, né? deve ter Isso, entrado no meu Instagram, não acharam viagem, não acharam nada de interessante, resolveram atacar São Henrique, né? Então, eu acho que é mais do que justo eu esclarecer as coisas aqui. é. Gente, então assim, essa live vai ficar salva para quem está chegando agora. Essa live vai ficar salva no meu IGTV. Quem perdeu o início dela pode assistir. É muito importante que quem perdeu assista tudo, porque a live foi excelente. A Karine trouxe informações riquíssimas, assim, ela explicou muita coisa, tá? Fazer o convite para quem puder, amanhã de manhã, ir lá para a ocupação, para visitar a ocupação, para levar as doações que eles pediram aqui, para conhecer, para tirar dúvida e para também fazer uma certa proteção, tá? Da ocupação, caso a reintegração de posse seja amanhã. É importante ter Sim, bastante gente lá para evitar que abusos sim. sejam cometidos, tá? E queria agradecer, Karine, mais uma vez, Eu tá? que Muito agradeço pela obrigada pela sua oportunidade. participação no meu conjunto de lives que eu tenho feito aqui. É, com certeza tornou Ah, meu Instagram mais rico. eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade também de você estar participando aqui comigo e desejar muita Ah, virtude e fortuna, né, que a gente fala na política, né, do Maquiavel, ah, muita sorte, muita virtude, amém. muita inteligência Obrigada. para vocês, para que vocês continuem na luta, tá? Não desistam, fiquem lá, tá? O prefeito ele precisa parar de agir dessa forma e tentar conversar com vocês de forma responsável, E de forma respeitosa, né? sincera, Para de com ficar fazendo verdade, oferta que não vai. entendeu? Chegar de forma respeitosa, parar de tratar como se fosse gente que não soubesse o que está fazendo, como se fosse gente que não tivesse tendo apoio de muitas pessoas que querem o bem das pessoas que estão aí. Então, assim, respeitar o movimento, respeitar as pessoas, para que vocês consigam resolver isso da melhor forma possível, e que a ocupação dure o tempo que for necessário para que tenha uma solução feliz, né, para todos os lados. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. A participação foi enorme, muita gente comentando. Obrigada a todo mundo. E é isso, Karine. Se quiser falar mais alguma coisa, acho que a gente ainda tem alguns Eu só queria minutinhos, tem pedir 4 para o pessoal minutinhos. poder seguir aí, né? O Instagram da ocupação, Ocupa CDD. A gente posta sempre, né? Nossa realidade lá e Isso. tudo. E agradecer, né, por estar tendo a oportunidade. Quem puder compartilhar também, né, para ajudar a divulgar, porque é uma oportunidade única que a gente não teve ainda de estar mostrando o nosso lado da história. E agradecer. No mais, é isso mesmo. Obrigada, gente. Vai ficar salvo. Sigam o Instagram, tá? Da ocupação, Ocupa CDD. Aqui, a Cacau acabou de colocar o Instagram deles ali para vocês seguirem. Compartilhem. Essa live vai estar salva no Instagram agora. Vocês já podem chegar e compartilhar no Instagram de vocês para todo mundo ficar sabendo também dessa conversa. Muito obrigada, Karine. Boa Um noite. beijo, boa noite. Amanhã de Até. manhã, se Deus Então, quiser, tá eu tô bom. aí. Boa noite. Tá Até bom? amanhã. Beijo, gente. Um beijo, Tchau. gente. Obrigada a todo mundo.